Vamos agora a Brasília conversar com o repórter da Rádio Bandeirantes por lá, o Felipe Campbell, que está conosco. E olha, com uma notícia que acaba de sair, a reunião da CPMI do INSS de hoje estava prevista inclusive para acontecer com a oitiva do careca do INSS. Foi cancelada. E o motivo? Careca do INSS deu para trás. Disse não apareceu. Que não ia comparecer, estava marcada para hoje à tarde. Mas a defesa dele tinha falado no final de semana que sim, né? E acabaram de atualizar isso, né, Campbell? Bom dia para você. Bom dia, exatamente. Notícia que saiu agora há pouco, né? A assessoria dele divulgou essa decisão. A reunião da CPMI do INSS marcada para hoje à tarde foi cancelada porque o investigado Antônio Carlos Camilo, que é mais conhecido como o careca do INSS, comunicou na manhã de hoje, por meio de sua defesa, que não vai comparecer à comissão. A decisão veio do Supremo Tribunal Federal, que havia facultado a presença do investigado, cabendo a ele optar por comparecer ou não. O presidente que desviou o recurso dos aposentáveis, ele classificou como lamentável a situação, mas que a comissão vai seguir trabalhando para que a verdade venha à tona e que os culpados sejam responsabilizados, né? Esse foi o recado do presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Então não teremos o careca do INSS hoje na CPMI. Testemunha absolutamente essencial para o decorrer da CPMI. Quer dizer, não dava para o ministro André Mendonça deixar ele não depor. Né? Problemas de novo no Supremo Tribunal Federal. Tem que depor e fazer os esclarecimentos necessários. E a CPMI, a presidência da CPMI já comunicou como que fica agora a agenda, o cronograma, se vão tentar de novo levar o careca do INSS para prestar esclarecimentos ou ainda não se posicionou, Campbell? Ainda não temos um informe oficial. O que sabemos, podemos dizer, no momento, é que a reunião da CPMI que estava marcada para hoje está cancelada, então hoje não teremos essa possibilidade, mas acredito que teremos que esperar aí mais um pouquinho para saber sobre essas movimentações. O que a gente sabe no Congresso é que a anistia tem chance de avançar, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está vindo para Brasília nessa semana, ele já esteve aqui na semana passada também, então está voltando novamente para fazer pressão, para organizar, articular a possibilidade de anistia, né? E existe uma expectativa de que até quarta-feira seja votada a urgência desse projeto na Câmara. O presidente Hugo Mota está em negociações para fazer isso acontecer. E lembrando que se essa urgência for aprovada, mesmo sem um relator definido, mesmo sem um texto fechado, esse tema não passaria pelas comissões, indo direto para o plenário, podendo ter a oportunidade aí de ser aprovada de maneira mais rápida, né? A anistia que será discutida amanhã na reunião de líderes e, ao que tudo indica, Campbell, a urgência do projeto pode ser votada já no dia após essa reunião, na quarta-feira. Agora, ainda há aquele embate em relação ao que estará no texto. Porque, enquanto alguns defendem uma anistia irrestrita, o presidente da Câmara, Hugo Mota, acha que tem que ser um texto mais equilibrado. Para que lado que essa balança deve pender, hein? Na Câmara, a situação, a oposição está fazendo muita força para conseguir essa anistia restrita, geral e ampla. O grande problema é justamente que no Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que não tem intenção de botar uma anistia irrestrita para ser votada e que ele estaria preparando um texto alternativo que poderia rever as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, mas que não incluiria Jair Bolsonaro. Então há uma diferença bem grande entre as duas propostas, porque na que está na Câmara dos Deputados e que a urgência pode ser votada, todos os crimes que aconteceram contra a democracia de 2019 para cá seriam anistiados, e isso incluiria, então, os militares que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro
também, e na versão do Senado, todo esse núcleo, chamado núcleo crucial pelo Supremo Tribunal Federal, ficaria de fora dessa versão da anistia do Senado. Então a gente tem que esperar para ver se o Hugo Mota vai querer comprar essa briga, né? Até não só com o Supremo Tribunal Federal, que durante o voto dos ministros, o Flávio Dino falou que considera a anistia inconstitucional. Então, além de uma possível briga com o Supremo Tribunal Federal, ele poderia também se indispor com o presidente do próprio poder também, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Sabino, você falava também sobre a importância de Tarcísio de Freitas estar em Brasília essa semana para negociar, porque é do mesmo partido até que o presidente da Câmara, Hugo Mota. Na primeira visita que fez à capital federal, o governador de São Paulo já se encontrou com Hugo Mota. Isso deve acontecer também essa semana. É uma pressão do Tarcísio, mas também tem outros pontos aí envolvidos, né? Não só Tarcísio pressionando por essa votação. Não, e o governo se movimenta, né, nos bastidores, principalmente com duas armas que tem, que são as emendas parlamentares, né, e a nomeação para cargos de segundo e terceiro escalão. Óbvio que a ministra Gleisi Hoffmann faz esses conchavos nesse momento para garantir que mesmo que passe a anistia, que vá a plenário, né, mesmo que vá a plenária a anistia, que ela não seja aprovada pelos deputados, até porque um número é qualificado, que tem que passar, tem que votar a favor. Então, a ministra Gleisi Hoffmann trabalha nesse sentido. Aliás, chegou a dizer, não sei se é verdade, mas chegou a dizer em entrevista que preferia que fosse a plenária e ganhasse em plenário. A ministra chegou a falar isso. De qualquer forma, vamos ver como é que vão ser essas articulações hoje do governador Tarcísio de Freitas, que, ganhando ou não ganhando, ou seja, fazendo com que a anistia seja votada ou não, se destaca aí no cenário político, mas também sinaliza para a família Bolsonaro esse apoio. É basicamente essa movimentação do governador, que é o candidato se Bolsonaro não for anistiado. Campbell, para a gente finalizar também, há uma expectativa para que nas próximas 2 semanas o Supremo oficialize a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus que formam o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Esse prazo é de 2 meses, o Supremo deve entregar bem antes a oficialização, e aí a partir disso que os recursos podem começar, né, por parte das defesas. Exatamente, né? O Supremo tem até 2 meses aí para publicar o acórdão, mas a expectativa é que nos próximos 15 dias eles já publiquem, e a partir daí os advogados vão começar a apresentar os recursos. São 2 possibilidades, os embargos de declaração e os infringentes. Na primeira opção, é mais no sentido dos advogados poderem tirar algumas dúvidas sobre o que foi decidido sem alterar o mérito. Já para os embargos infringentes, acontecem quando tem algumas divergências entre os ministros, e caso sejam aceitos, esses recursos podem levar a ação para uma análise no plenário do Supremo, aí com a participação dos 11 ministros da Corte. Só que, para isso acontecer, esse recurso deve ser aceito pelo relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então as defesas veem como uma dificuldade, né, conseguir emplacar esse tipo de embargo. Isso também porque, considerando os julgamentos anteriores do Supremo Tribunal Federal, a regra que eles estavam usando é que os embargos infringentes cabem quando há 2 votos divergentes na turma, e não foi o que aconteceu, né? O ministro Luiz Fux foi o único que votou pela absolvição dos réus, e então o julgamento acabou ficando 4-1 pela condenação, o que dificultaria essa possibilidade dos embargos. E lembrando também que ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia para tratar de uma lesão no hospital aqui em Brasília. Foi a primeira vez que ele pôde sair de casa desde a condenação, e o boletim médico informou que o ex-presidente está com anemia por deficiência de ferro, e que uma tomografia também mostrou no tórax que ele passou há pouco tempo por uma pneumonia de broncoaspiração, quando o paciente aspira substâncias como alimentos, líquidos, saliva para o pulmão. O ex-presidente também vai continuar o tratamento de hipertensão arterial e também do refluxo gastroesofágico, além das medidas preventivas de broncoaspiração. Voltei para o estúdio.
O ex-presidente Jair Bolsonaro tem essas fragilidades. Aliás, foi exatamente essa a palavra usada pelo médico no boletim divulgado no final de semana, fragilidades que passam por essa questão da pneumonia, indo para o estômago e volta pelo canal do pulmão, para ser bem popular na explicação, bem pouco técnico na explicação. E aí isso provoca uma pneumonia. Ele tem também anemia, teve que tomar ferro, chama-se ferro inject, já tomei isso aí. E tem um outro problema que é o exame ainda que não saiu, anátomo-patológico, desses ferimentos da pele, que vão indicar qual é a gravidade disso ou não. Então, é uma situação de saúde delicada que pode formatar aí uma justificativa da defesa para pedir que ele seja mantido em prisão domiciliar. Felipe Campbell, da Rádio Bandeirantes de Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom trabalho por aí. Obrigado para vocês também.